E aí pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projetozinho rompimento lá no WDO. Nessa aula de hoje a gente vai utilizar uma função que tem pronto aí em um fórum do MQL5 que é para controlar o horário de entrada das operações, certo? Então no vídeo, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem quiser, não quiser digitar o código inteiro, pode ir lá e copiar, e aí eu vou mostrar aqui só como que a gente vai utilizar ela, certo? E aí a gente vai utilizar mais uma variável e a partir dela a gente pode fazer algumas variações aí dessa função pronta. Essa função ela permite que a gente controle o horário de entrada das operações, a partir de que horário você quer inicializar suas operações no MetaTrader, certo? Que horário você quer parar de realizar entradas, que o seu robô pare de realizar novas entradas e que horário você quer que ele feche as operações que estão abertas, certo? Então são três possibilidades que você tem: horário de início das operações, horário de término de entrada de novas operações e horário de fechamento das operações que estão abertas, certo? Então basicamente você vai usar essa estrutura MQL DateTime, que vai permitir que você armazene data e hora das variáveis aí que você está utilizando. Então eu coloquei aqui o horário início, horário término, horário fechamento, horário atual e dia, né? O dia foi outra variável que eu passei a utilizar aqui. Criei essa variável operação diária, já que eu quero que apenas uma operação seja realizada por dia, a gente vai utilizar essa operação diária aqui para fazer essa verificação, certo? Aqui embaixo, dentro do método onInit, que a gente ainda não tinha começado a utilizar ele, a gente vai fazer aqui a conversão para o MQL, para a estrutura, time to struct e string to time, dessas variáveis aqui que a gente criou, certo? Além disso, tem essas variáveis aqui que eu esqueci de falar. String início, string término e string fechamento. São variáveis do tipo input. Então, para que servem essas variáveis? Para você não ter que vir aqui no código toda vez que você quiser alterar o horário de início, o horário de término ou o horário de fechamento. Elas vão aparecer lá naquela caixazinha de parâmetros que você pode configurar no seu robô, certo? Então aqui eu defini o horário de início 9h16, término 10 horas, fechamento das operações até as 16 horas. Aí aqui a gente vai fazer a conversão para o formato MQL, certo? String to time, já que aqui em cima ela é string para o formato de tempo, né? Horário de início, horário de término, horário de fechamento, e respectivamente as variáveis lá que a gente criou, certo? Continuando, aqui abaixo a gente vai fazer a verificação se os parâmetros que foram inseridos pelo usuário do robô estão corretos, certo? Se ele colocou uma hora de início maior do que a hora de término, enfim, a gente vai fazer as verificações se ele colocou o horário correto, um horário válido, para que o seu robô possa inicializar, certo? Se ele não tiver colocado o horário correto, a gente diz que a inicialização do robô falhou, se não, diz que a inicialização foi feita com sucesso, certo? Mais abaixo a gente tem duas funções, dois métodos aí que vão ser utilizados para verificar o horário de entrada e o horário de fechamento, certo? Então essas funções elas vão verificar se o robô está no horário válido lá para inicializar as operações e se ele está no horário de fechamento das operações, certo? Então não tem nada muito complexo dentro dessas duas funções, certo? Então vamos para dentro do nosso método onTick agora, que é onde a gente tem a nossa lógicazinha de funcionamento. O que é que a gente vai ter que mudar aqui agora? O que é que nós vamos alterar nas nossas condições aí para verificar o horário de funcionamento do robô e também aquela lógicazinha de definir que ele vai fazer apenas uma operação por dia, certo? Então vamos lá. Tanto na ordem de compra como na ordem de venda a gente vai fazer isso, ou se você quiser você pode colocar um if externo e colocar as duas condições de compra e de venda dentro dele, certo? Eu prefiro fazer de maneira individual. Então a gente vai colocar aqui, eu vou dar um enter aqui só para ficar mais fácil de compreender. A gente já tem aquela condição lá, que é a condiçãozinha do rompimento da barra, né? Então aqui eu vou colocar um i, que a gente vai ter uma nova condição, né? Mais uma condição aí que deverá ser atendida para ele entrar nessa operação. Então qual é essa próxima condição? Eu preciso que a operação diária, que é a nossa variável booleana que a gente criou, seja igual a false, certo? Isso quer dizer que ele ainda não fez nenhuma operação no dia. E
preciso também que o horário de entrada daquela funçãozinha lá embaixo, horário de entrada, seja true, certo? Esse horário seja válido. Então, é permitido que o robô insira novas ordens aí. Então, isso vai valer para os dois, tanto para a operação de compra como para a operação de venda. Mesma coisa, não precisa mudar nada. Então, eu preciso que o horário de entrada seja válido e preciso também que a operação diária seja true, aí, né? Que ainda não tenha, ou seja falso, desculpe, que não tenha ainda realizado nenhuma operação no dia. E aí, depois que ele entrar aqui, a gente vai alterar o valor dessas nossas variáveis aqui, a operação diária, certo? Ele entrou aqui, ele fez a operação, então vou colocar aqui a operação diária, agora vai ser igual a true, certo? Tanto para compra como para venda. Então ele só vai fazer uma operação no dia. Se ele entrar aqui para compra, se ele entrar aqui para fazer a operação de compra, então automaticamente ele não vai mais conseguir fazer a operação de venda naquele dia, certo? Porque a gente já fez uma operação. Então é apenas uma operação por dia, independente de se é compra ou venda, ok? E aí a gente tem que fazer essa variável voltar a ser false, certo? Porque senão ele vai fazer uma operação por dia e aí nos demais dias da semana que seu robô, você vai ter que ficar sempre abrindo e fechando o seu robô todo dia. Então, por exemplo, se você colocar na nuvem do MQL, isso se torna muito inviável, né? Então você vai ter que fazer esse robô, essa variável operação diária voltar a ser false, certo? Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou colocar aqui dentro mesmo do método onTick para ele verificar o horário de fechamento. Então vou botar aqui se verificar aqui a condição, se o nosso horário de fechamento, aquela funçãozinha lá embaixo, horário de fechamento. Então se ele entrar aqui é porque o horário de fechamento é válido, certo? Então se o horário de fechamento for true, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar desse modo. Se o horário de fechamento for igual a true, então tanto faz eu colocar assim como eu colocar assim. Então se o horário de fechamento for true, for verdadeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a operação diária, que é a nossa variável booleana, vai receber, eu vou atualizar o valor dela para false, certo? Então, quando ocorrer o horário de fechamento, que não vai mais ter operações, né, obrigatoriamente no horário de fechamento a gente não consegue fazer operações, já que eu só permito que ele entre aqui se o horário de entrada for true, for válido. Então, quando encerrar as operações do dia, horário de fechamento, eu vou lá e atualizo o valor de minha variável para false, certo? E aí ele vai permitir que eu faça apenas uma operação por dia desse modo, certo? Então, vamos testar aí o nosso robô agora para ver se ele está funcionando aí, fazendo apenas uma operação por dia. Então, vamos aqui compilar, né? Ver se tem algum erro aí de digitação. Compilou, tem dois warningzinhos aí, expressão que não tem efeito, não tem problema, então vamos fazer aqui o teste, né? Então percebam que aquelas variáveis input lá que a gente criou, elas estão aqui agora, então a gente pode alterar o valor delas por aqui, né? Sem precisar mexer no código. Então vamos aqui fazer um teste. Vou colocar aqui para rodar novamente. Está executando aí o nosso robô. Vou colocar aqui para executar rápido, depois a gente volta. Então bora dar uma olhadinha aqui o que foi que aconteceu, né?
Primeira barra do dia, essa barra aqui de alta, e aí ele rompeu para cima, ele comprou, certo? E aí foi estopado e depois realizou uma operação de venda, certo? Fez a compra aqui, realizou outra operação de venda, fez a compra, realizou outra operação de venda, até chegar no horário que a gente definiu lá nos nossos parâmetros do nosso robô, que era o horário que a gente queria que ele parasse, né? Que no caso foi 10 horas da manhã. Então, por que ele fez várias entradas aqui? Ficou uma falhazinha no código. Então, aqui em operação diária, né? Tem que atualizar o valor. Não é igual a true. É operação diária igual a true, né? Recebe o valor true. A gente está atualizando o valor dela. Então, vou compilar novamente. Compilou aí. Então, vamos executar novamente. E aí vamos ver se agora ele vai executar apenas uma operação por dia. Aí, fez uma operação por dia, o resultado foi negativo, né? Mas deu para entender a lógica de funcionamento do robô, que é operar o rompimento de barras, certo? E fazer apenas uma operação por dia, de acordo com essa estratégia. Então aqui ele comprou no rompimento, né? Foi estopado porque o mercado caiu. Aqui a mesma coisa, comprou no rompimento, o mercado caiu, foi estopado. Aqui ele realizou um gain, certo? Rompeu para baixo, realizou a venda e aí fez o gainzinho aqui. Tinha colocado só dessa semana. Aí aqui ele rompeu para cima, comprou, só que o mercado caiu e aí foi estopado também, certo? Então aí a gente já viu como fazer o nosso robô limitar o horário de funcionamento dele, certo? Então a gente já utilizou aí a função para definir o stop loss, definimos um gain e aí a gente pode fazer variações dele com testes aí para ver se o desempenho melhora, né? Por exemplo, aumentar o gain ou colocar um stop menor ou um stop maior para evitar que seja estopado em algumas situações, certo? Então a gente vai fazendo variações aí, adaptando o robô para a nossa necessidade, tá ok? Então para essa aula é isso, na próxima aula a gente continua trabalhando no projeto.